Hora de falar sobre o Corinthians para te explicar detalhes finais do acordo entre o clube e a Esportes da Sorte, que renovou o contrato. O vínculo da temporada passada rendia ao Corinthians 103 milhões de reais por ano. Com uma observação importante, somente 82 milhões de reais caíam nos cofres do clube, o restante era repassado de forma direta para o Memphis Depay. Em 2026 e também em 2027, o contrato de 2 anos, o Corinthians passa a ter 150 milhões de reais fixos por ano e nada vai para o Memphis Depay. Toda a grana cai nos cofres do Corinthians, que repassa a parte a que tem direito o Memphis. O contrato entre Memphis e Corinthians se encerra em junho. Importante contar que há mais 50 milhões de reais de bônus previstos por temporada. Então, se conseguir bater todas as metas que estão atreladas à performance do time, o Corinthians pode receber da Esportes da Sorte até 200 milhões de reais. Última informação importante, Labiad foi apresentado nessa terça-feira como novo reforço e afirmou que vai estar pronto para estrear pelo Timão a partir da semana que vem. Ele lembra que já está 2 semanas fazendo pré-temporada e está bastante otimista. Jogador marroquino, holandês, indicado por Memphis Depay. Deixa eu só trazer mais uma última notícia, antes de a gente começar a responder. Queria falar um pouquinho sobre o Maceió, que chegou a ser especulado como possível alvo do Corinthians, houve quem colocasse no Fluminense. Queria trazer um panorama bem realista do que está rolando com o Maceió. Maceió foi o grande destaque da Portuguesa no Campeonato Paulista, foi o autor daquele pênalti em que ele não toma distância, bate rápido e acaba pegando o Hugo Souza, até o pessoal da transmissão de surpresa, né? A tendência é que o Maceió seja negociado, difícil imaginar que ele vai disputar a Série D, até porque tem proposta. Nesse momento, a Lusa tem uma oferta oficial de 750 mil euros de um time chamado Craiova, o time líder do campeonato romeno, tá? E esses 750 mil euros eram exatamente o que a Lusa queria para vender 100% dos direitos econômicos. Mas, diante das boas partidas contra a Ponte Preta, contra o Mirassol e contra o Corinthians nessa reta final de Paulistão, o jogador se valorizou e a Lusa decidiu dar uma esperada. Ainda não respondeu à proposta da equipe romena. Eu sei que Curitiba, Atlético Paranaense e Botafogo sondaram. Para falar a verdade, o jogador foi sugerido para esses clubes e os clubes estão analisando a possibilidade de negociar, mas todos os times da Série A que chegaram a conversar com a Lusa, sempre falando na possibilidade de um empréstimo com opção de compra. A única proposta oficial para compra em definitiva até agora foi desse time romeno. O Alverca, de Portugal, chegou a sinalizar com uma proposta de compra, mas ainda sem ofertas, sem valores definidos, tá? Vai vir jogador para o Corinthians de impacto com a Esportes da Sorte, Sandro Santa Cruz. Vamos explicar esse novo contrato com a Esportes da Sorte. O Corinthians tinha direito no ano passado a 103 milhões de reais. Só que desses 103, apenas 82 caíam de fato na conta do clube. Essa diferença era destinada ao Memphis Depay. A Esportes da Sorte assumiu o compromisso de ajudar os pagamentos do Memphis Depay. Para esse novo contrato, que se iniciou agora em janeiro, a Esportes da Sorte e o Corinthians fecharam um valor de 150 milhões de reais por ano. Com bônus, esse acordo pode chegar a 200. O ponto importante, não há mais pagamento direto da Esportes da Sorte para o Memphis. A Esportes da Sorte deposita os 150 milhões de reais para o Corinthians e o Corinthians se encarrega em resolver suas pendências com o Memphis Depay, tá? Não existe nenhum movimento da Esportes da Sorte com o Corinthians para a contratação de um jogador específico, pelo menos nada até agora. O Júnior Garola. Boa noite, Nicolau, meu amigo. Vai, Corinthians. Boa. Sandro Santa Cruz, midiático no Corinthians, a Esportes da Sorte, paga ou não tem nada? Pois é. Gabriel de Carvalho, Gabriel de Joinville, pesquisa se o Corinthians está novamente negociando a empresa American Ticket. Cara, deu uma baita confusão nessa história, eu acabei nem me aprofundando, mas o Corinthians negociava 2 parcerias, negociava com 2 empresas a possibilidade de uma mudança no sócio-torcedor e também em relação aos ingressos. O vazamento de uma dessas empresas acabou fazendo com que a empresa recuasse. E a suspeita dentro do Corinthians é que esse vazamento foi de forma proposital, feita pela oposição, feita pela outra parceira, para que essa maior interessada e disposta a pagar mais dinheiro acabasse desistindo do acordo com a divulgação do seu nome, tá bom? Canal do Corintiano. Boa noite, Nicola.
Boa noite, grande Nicola. Com a renovação da Sports, o Memphis pode renovar. O que você acha? O Corinthians tem um time muito forte, tem título aí. Então já expliquei essa história do Memphis, né? O Memphis até deixa de fazer parte desse contrato com a Sports da Sorte nesses 6 primeiros meses do ano. O contrato do Memphis termina em junho. E o Marcelo Paes tem sido bastante perguntado sobre isso. O Marcelo deixou bem claro que hoje a prioridade do Corinthians é se acertar com o Tadieres pela compra do Garro. Compra que na oportunidade era de 23 milhões de reais. Com a inadimplência do Corinthians, essa dívida subiu para 37 milhões de reais. E o pessoal do Tadieres, recentemente o presidente do Corinthians até teve lá na Argentina, jantou com o presidente do Tadieres na casa dele, mas a verdade é que ele não... Papai, quando você terminar, você pingume. Tá bom. A verdade é que quando o Osmar Stabile esteve com o presidente do Tadieres, que ele foi super receptivo e tal, mas na oportunidade o presidente do Tadieres deixou bem claro, não vai haver redução nenhum real. O que a gente pode é conceder a vocês um parcelamento em 3 vezes, em 2 vezes, nada muito longo, até porque o Tadieres quer receber esse dinheiro à vista, tá bom? Boa noite, Nicola. Alguma notícia de contratação do Corinthians? Antônia, Dorival Júnior tem feito pressão para que mais 3 ou 4 jogadores sejam contratados. Dorival tem batido nessa tecla desde que foi contratado no ano passado, né? Ele até teve alguns reforços para essa temporada, o Caio César, o Alan, que chegou mais recentemente, mas ele ainda entende, o Angeleri que renovou o contrato, enfim, foram feitas aquisições, Gabriel Paulista, o João Ricardo deve chegar assim que o ombro estiver ok, mas deixa eu só explicar para vocês sobre uma especulação envolvendo jogadores da Lusa, né? Alguns setoristas do Timão cravando que jogadores da Portuguesa foram observados e estão na mira. O goleiro Bertinato, que de fato agrada, tá? Posso garantir para vocês que o Bertinato agrada, mas o Corinthians tem uma negociação fechada com o João Ricardo e não vai se desfazer desse acordo para trazer o Bertinato. A tendência hoje, o favorito para contratar o Bertinato é o Bahia, tá? O Zé Vitor, que foi o autor do gol da Portuguesa no empate 1-1 contra o Corinthians, deixou excelente impressão pelo jogo, foi observado, mas não a ponto de abrir negociações. Em relação ao Maceió, outro que também deixou boa impressão, mas nenhuma tratativa. A pessoa do Corinthians com quem conversei sobre a Lusa, ela disse, Nicola, a gente monitorou, a gente observou como a gente faz com todo o mercado, mas posso te assegurar que não tem nenhuma negociação fechada, tá bom? Chegaram a especular que o Viveiros, do Atlético Paranaense, poderia ser comprado pelo Corinthians. Não existe a menor chance disso acontecer. O Viveiros foi o jogador mais caro da história do Furacão. 27 milhões e meio de reais. Ele custou mais do que o Vitor Roque, que havia sido comprado por 24 milhões do Palmeiras. Para o Atlético vender o Viveiros hoje, ele vai exigir o dobro desses 27, vai exigir 54, 60 milhões de reais. Até porque o Viveiros tem alguma dificuldade de fazer gol, mas é um cara de muita entrega, de muita participação, enfim. Não há a mínima chance de o Corinthians avançar na contratação do Viveiros, apesar de muitos corintianos e jornalistas que cobrem o Corinthians admitirem publicamente que gostariam que esse negócio acontecesse, tá? Paulo de Osasco, não enxergo, sou deficiente visual, alguma quente no meu timão hoje. Principal destaque é essa questão do patrocínio master que eu já expliquei. Sobre reforços, o Dorival quer um centroavante, que é um atacante de lado de campo, e gostaria de ter mais um meio-campista e um zagueiro. Só para lembrar, né, saídas de Kaká, Héctor Hernandes e Félix Torres, 3 jogadores que não estavam nos planos da torcida. Essas 3 saídas garantiram uma economia de 1.100.000 reais por mês. Mais de 12 milhões de reais até o fim da temporada, tá? Kaká foi emprestado ao Vitória. Vitória assume 100% dos salários, 400 mil por mês. Félix Torres foi emprestado ao Internacional. Colorado assume metade dos salários. Corinthians economiza 350 mil da parte do Inter, mas tem que bancar ao equatoriano 350 mil. Já o Héctor Hernandes rescindiu seu contrato de forma amigável e o Corinthians deixou de pagar ao Espanhol 400 mil por mês. Jorge Henrique, boa noite, Nicola. O Corinthians conseguiu renovar por um valor muito bom, certo? Certo. Por que a dificuldade de outras empresas para fecharem patrocínio master? E você toca num ponto importante. Quando o Corinthians consegue aumentar em 50 milhões de reais o valor do seu contrato, é um baita contrato. Aí você pode falar, Nicola, mas o Flamengo tem 268 milhões da Betano. É verdade, mas esse contrato do Flamengo com a Betano é inigualável, insuperável, é um negócio absurdo. Absurdo. Quando o Corinthians consegue, no momento em que várias casas de apostas estão saindo do futebol, e o Corinthians consegue aumentar em 50% seu patrocínio master, eu acho um golaço. Vale a lembrança de que o Santos, de que o Grêmio,
o Vasco, eram 6 times no início do Brasileiro sem patrocínio master, todos os times que tinham casas de apostas, tá? Então a verdade é que depois que o governo passou a taxar as bets, elas passaram a ter mais dificuldade em colocar tanto dinheiro quanto punham no futebol brasileiro. E nesse momento em que as bets estão saindo ou não estão mais entrando com tanta força no futebol, ver o Corinthians aumentando em 50 milhões de reais seu patrocínio master, para mim é algo super interessante. Quero usar o exemplo do Santos. O Santos tinha 54 milhões de reais garantidos por ano com a Bet7K até o ano passado, tá? 54. O Santos manteve o Neymar, contratou o Gabigol e está fechando com a Novibet por 35 milhões de reais. Uma perda de 19 milhões de reais. Por que está fechando por 35? Porque não conseguiu encontrar outra parceira que chegasse nem perto daquilo que ele tinha no ano passado. São momentos, né? Na temporada passada, especialmente no começo do ano, estava muito fácil, estava muito bom para pegar valores estratosféricos. Hoje, a situação já é bem mais difícil, tá? Ricardo Nazário. Nicola, se é proibido em clássicos no estado ter 2 torcidas, por que no jogo entre Portuguesa e Corinthians não teve torcida única? Boa pergunta, Ricardo Nazário. O acordo estabelece que Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Guarani e Ponte Preta não podem jogar entre si com torcidas dos 2 times, tá? Isso começa só com os 4 times de São Paulo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, depois eles incluem a Ponte Preta e o Guarani. Se a Ponte Preta, por exemplo, na última rodada do Paulista, joga contra o São Paulo no Moisés Lucarelli, só a torcida da Ponte. Se o Palmeiras recebe o Guarani na Arena Barueri, só a torcida do Palmeiras. E o mesmo vale para os outros 4. Portuguesa ficou fora dessa discussão, e eu acho que isso foi bem legal, porque, cara, não tem tido confusão, o jogo para 12.784 pessoas no Canindé no domingo não registrou problemas e a coisa funcionou bem. Ele está perguntando se dos contundidos do Corinthians há alguma novidade. O Yuri Alberto é quem vai demorar mais tempo para voltar, tá? O Yuri teve uma lesão muscular grau 2, que é séria, né? O prazo inicial era de 6 a 8 semanas. O Caio César está quase à disposição. O Bidon já chegou a voltar a jogar contra a Portuguesa. O Angeleri está recuperando a forma física, chegou aí para o banco de reservas contra a Luz, embora não foi utilizado. O Labiade deu entrevista hoje para ser apresentado como jogador, disse que está há 2 semanas trabalhando a forma física e que a partir da semana que vem ele vai estar à disposição. Falou que conhece bem o corpo, por ser um jogador de mais de 30 anos, enfim, que ele entende quando ele vai poder voltar a jogar, e o Labiade está garantindo que fica à disposição da comissão técnica do Dorival Júnior a partir da semana que vem, tá? Então esse é o cenário. O Corinthians aos pouquinhos vai recuperando seus principais jogadores. O Ismael Barbosa, diretoria do Timão, vai atrás do goleiro Matheus Magalhães, que tem 33 anos, mais novo que o João Ricardo. Ismael, o Matheus é irmão do Moisés. Vocês lembram do Moisés, né? Jogador do Palmeiras, da Portuguesa, do América. O Matheus jogou durante muito tempo no Braga, era ídolo por lá e foi jogar no Estrela Vermelha. O que eu escutei é que com o João Ricardo o negócio está fechado, tá? O jogador do Fortaleza, assim que tiver com o ombro recuperado, será reforço do Corinthians. Até por isso o Bruno Bertinato, da Lusa, que agradou, não vai ser contratado. O Bruno Salvador perguntando sobre Dantas no Corinthians, não vai acontecer porque há necessidade da compra do atleta. Estamos falando de 2,5 milhões de dólares e o Corinthians e o São Paulo não estão investindo em contratações com compra de direitos econômicos. Nicola, Corinthians de olho em 3 jogadores da Lusa, sabe de algo? Fielzão, eu perguntei para uma pessoa do Corinthians hoje sobre Zé Vitor, Maceió e Bertinato. Bertinato agradou nas avaliações que foram feitas, mas o dirigente do Corinthians com quem conversei disse: Nicola, a gente viu os jogadores da Lusa, assim como a gente avalia o mercado inteiro, a gente está de olho em todo mundo, mas hoje não tem nenhuma negociação acontecendo ou que possa ser viável no futuro não tão distante, tá? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.